Fala pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui dando sequência ao nosso trabalho e hoje peço que você sintonize comigo o capítulo Litosfera. Litosfera, estamos falando também aqui da crosta, né? Posso chamar de crosta ou litosfera. Então, quando a gente fala de crosta ou litosfera, lito do latim quer dizer rocha. Então é lógico que a gente vai fazer o quê? Estudar a composição das rochas, os tipos de rochas que nós encontramos aí relacionado a a essa camada aí chamada de litosfera ou crosta. Agora, pergunto para vocês, rocha e pedra são a mesma coisa? Eu tinha um professor na época da universidade que ele proibia a gente de falar pedra. Ele dizia que pedra não existe. O que existe é fragmento de rocha. Toda pedra é um fragmento de rocha. Então vamos lá, rocha e pedra são a mesma coisa? Rocha é um agregado natural composto por alguns minerais ou por um único mineral. Isso é rocha. Então composto, um agregado natural composto por um conjunto de minerais ou por apenas um tipo de mineral. Agora, a pedra, você pode lembrar então que pedra é um fragmento de rocha. Pedra é um pedaço solto da rocha, ou seja, pedra é um fragmento de rocha. Essa seria a melhor definição. Beleza? Então, na geologia, a gente define assim. Um geólogo, por exemplo, e esse professor era um professor de geologia, eles usam mais o termo fragmento de rocha. E como que essas rochas elas se formaram? A formação dessas rochas. Sabendo que as rochas são formadas por minerais, você já sabe que pode ser um conjunto de minerais ou apenas um tipo de mineral. Sabendo que as rochas são formadas por minerais, entenda o conceito de minerais. Então, qual é o conceito de minerais? Minerais são elementos ou substâncias químicas que, por meio de processos geológicos, se formaram e continuam se formando em vários ambientes da Terra. Então, a gente pode citar aí, alguns minerais que podem compor as rochas. Sim, vamos ver a possibilidade, os tipos de rochas e ver quais são os minerais que compõem essas rochas. Então, para que a gente possa organizar, a gente classifica assim, Existem 3 tipos de rochas. Só 3 tipos, professor? Sim, 3 tipos de rochas. As rochas chamadas de magmáticas ou ígneas, rochas sedimentares ou estratificadas e as rochas metamórficas. Veja, eu não quero que você decore esse tipo de coisa. Então dá para a gente associar. Rocha magmática, lembra alguma coisa? Ah, professor, lembra do magma. Exatamente, lembra do magma. Vai ter uma relação importante aqui com o magma. Guarda essa informação. Rocha sedimentar ou estratificada, lembra alguma coisa? Ah, professor, sedimentar lembra sedimento, estratificada quer dizer que tem várias camadas? Exatamente. Uma rocha sedimentar ela é destacada porque a gente observa várias camadas ou vários estratos. E as rochas metamórficas? A palavra metamórfica está falando aqui de transformação. São rochas que sofrem um processo de transformação. Vamos ver aqui os tipos de rocha associado a uma imagem. Então você tem aqui rochas ígneas ou magmáticas. Temos aqui um exemplo. Nesse momento eu gostaria só que você observasse a imagem. Aqui uma rocha sedimentar. Veja que você vê que ela é meio quebradiça, ela tem aqui camadas que são mais visíveis. E rochas metamórficas, que a gente vai ter ali um processo de transformação. Nossa, professor, bonita essa... geralmente as metamórficas, por conta da transformação que elas sofrem, muitas são aí bem apreciadas, principalmente no cotidiano do ser humano, a gente usa muito esse tipo de rocha aí, e você já vai descobrir como. Falando primeiro das rochas magmáticas ou ígneas. Rochas magmáticas ou ígneas, as rochas que se originaram do magma. Imagino que você pensou nisso, Ah, magmática que se originaram do magma. Isso, o magma que vai se resfriar e vai solidificar. Então o magma torna-se sólido e origina esse tipo de rocha. Então imagina uma erupção vulcânica que libera esse magma e que esse magma ele vai se resfriar e ele vai solidificar. Então forma-se assim, nasce assim as rochas magmáticas. Os tipos de rochas magmáticas ou ígneas.
Então, dentro ainda dessas rochas magmáticas ou ígneas, quais são os tipos? Dentre os tipos de rochas magmáticas ou ígneas, vamos destacar o basalto, a pedra pómez e o granito. Basalto, pedra pómez e o granito. São 3 tipos de rochas magmáticas ou ígneas. Quando a gente fala desses tipos, né, vamos falar primeiro aqui do basalto. O basalto, né, junto também com a pedra pómez, se formam na superfície da crosta terrestre com a solidificação da lava. Então imagine, né, na superfície com a solidificação da lava você tem o basalto e a pedra pómez, se forma então na superfície. Já o granito se forma no interior da crosta terrestre pelo lento resfriamento e solidificação do magma. Então esse magma mais superficial que resfria mais rapidamente, ele pode originar o basalto e a pedra pómez. E a parte mais, né, interna, associado ali à crosta terrestre, que vai resfriar um pouco mais lentamente, está associado a originar ali o granito. Coloquei um lembre-se aqui porque é importante. Ah, professor, isso pode ser cobrado. E isso pode ser cobrado, né? Saber tipos de rochas magmáticas como o basalto, saber exemplo, né? Basalto, a pedra pómez e o granito. 3 tipos. O granito é formado mais internamente, com um resfriamento mais lento, basalto e pedra pómez formado mais superficialmente, por um resfriamento mais rápido. Com relação ao basalto, é uma rocha escura, então observe imagens. Nossa, professor, a gente pode usar, né, uma calçada. Isso, né, a gente pode usar no nosso cotidiano esse tipo de rocha aí, como, por exemplo, construir uma calçada. O basalto é uma rocha escura. Encontramos 2 principais tipos de minerais, o feldspato e o piroxigênio. Né, o feldspato e o piroxigênio. Esse tipo de rocha é muito usado na pavimentação de calçadas. Então, uma coisa que podem perguntar para vocês é: se tem uma aplicação do uso de uma rocha magmática, então você pode citar a aplicação do basalto, aí na constituição, na pavimentação, né, na construção de calçadas. Ou cite um tipo de rocha magmática que possa ser utilizado no seu dia a dia, no seu cotidiano. Você pode citar o basalto falando da pavimentação das calçadas. Com relação à pedra pómez é uma rocha leve e porosa, que lembra uma esponja. Se formam com o rápido resfriamento da espuma da lava que é rica em gás. Então veja, a gente tem aqui uma pedra pómez, bem interessante, né? Se deve conhecer essa rocha, né? Esse fragmento de rocha. Pode ser utilizada para polir objetos e limpar e amaciar a pele. Então às vezes usa, né, como um esfoliante, como se fosse meio que uma lixa natural, né? Para esfoliar a pele, pode utilizar aí a pedra pómez. O granito é muito duro e resistente à fragmentação. Lembra que ele forma mais no interior, né? É muito usado no revestimento de pisos e paredes e na confecção de pias, mesas e bancadas. Então, mais uma aplicação para o seu dia a dia aí, né? Então, veja, na sua casa deve ter algum granito aí, né? Que vai ser utilizado lá na cozinha, na churrasqueira, em algum lugar você deve encontrar granito aí na sua casa. Ah, professor, como que ele forma? Né? Ele é formado por esse processo de resfriamento do magma, mais na camada um pouquinho mais, né, interna. Quando a gente fala de rochas magmáticas ou rochas ígneas, é importante que a gente também fale de vulcões. Né? Por exemplo, um vulcão em erupção ele vai liberar esse magma. Então, vulcões acontece quando as placas tectônicas se movimentam, pode haver erupções vulcânicas por meio dessas erupções e o magma chega à superfície e é derramado por esses vulcões sob a forma de uma lava muito quente. A maior parte dos vulcões está localizado nas bordas das placas tectônicas. Novamente, por que o Brasil não tem vulcão, professor? Não tem atividade vulcânica significativa? Porque nós estamos no meio de uma placa e os vulcões são encontrados principalmente nas bordas das placas tectônicas. O vulcanismo provoca várias catástrofes, como morte de pessoas, destruição de arredores de áreas, né, afetadas, ou seja, às vezes destrói ali uma área considerável de uma região, né, que está em volta desse vulcão. Saiba mais, o magma e a lava. A lava difere do magma. Não é a mesma coisa, professor. Não. A lava difere do magma
por não conter alguns dos seus constituintes gasosos. Aqui, os seus elementos químicos originais, pois os constituintes podem sofrer modificações quando em contato com a atmosfera. Então, quando em contato com a atmosfera, pode sofrer modificações e com a mudança de temperatura. Então, basicamente, genericamente, a gente trata como sinônimo, magma e lava. Mas quando chega na superfície, por conta da química que muda de contato com o ar e com a temperatura, então ele muda pode mudar a sua constituição. E aí nós chegamos aqui na erupção aqui do Monte Santa Helena. Veja aqui então o Monte Santa Helena, 1980. Outra erupção aqui também, que nós temos no Gunung, também outra erupção que chama a nossa atenção. E aqui uma representação, uma estrutura interna de um vulcão e seus elementos. Mais adiante nós vamos aprofundar nessa parte de vulcanismo, no nosso estudo, aí dentro do estudo das ciências aqui no ensino fundamental, e aí a gente acaba aprofundando um pouquinho mais. Mas gostaria de deixar aqui esse slide para vocês em relação às partes ali que compõem a estrutura interna de vulcão e seus elementos. Então, temos aqui a camada magmática, onde você tem aqui o magma, a parte da chaminé, então ele tem uma chaminé principal, pode ter chaminés laterais, eventualmente, cones laterais, e aqui nós temos a cratera por onde sai, é liberado essa lava. Beleza? Então aqui uma chaminé secundária e os piroclastos que são lançados ali junto com essa erupção vulcânica. Maravilha, gente! Tudo de bom para vocês e até a próxima aula. Aprofundem nesse conteúdo que é muito legal, muito divertido aí estudar um pouquinho mais de ciências. Até mais, tudo de bom para vocês.